O que acontece após o último suspiro? O eu realmente se dissolve ou atravessa portais que vão além da compreensão humana. Bem-vindo, buscador de verdades, a uma exploração do profundo e do misterioso. Hoje, embarcaremos em uma jornada por um dos guias espirituais mais enigmáticos do budismo tibetano, o Bardo Thodol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos. Este não é apenas um manual sobre o fim da vida, é um mapa espiritual, um guia projetado para ajudar a alma a navegar pelos momentos mais intensos e fascinantes da existência. Imagine um texto que te prepara para enfrentar não só o fim, mas o início de algo muito maior. O Bardo Thodol faz exatamente isso. Este texto sagrado foi criado por Padmasambhava, um mestre extraordinário que trouxe o budismo ao Tibete no século VIII. Conhecido como Guru Rinpoche, ou Mestre Precioso, Padmasambhava era muito mais do que um monge. Ele foi um pioneiro espiritual, um yogi que dominou práticas místicas e conhecimentos esotéricos. Suas percepções sobre a mente e a existência eram profundas, e formaram a base do budismo tibetano. No coração de seus ensinamentos estava a compaixão. Ele compreendeu que a morte não é um fim, mas uma porta, um estado de transição cheio de potencial para a libertação espiritual. Essa percepção o levou a criar um guia que pudesse ajudar as almas a navegar por esses reinos desconhecidos, oferecendo esperança mesmo no momento de dissolução. O Bardo Thodol descreve 3 estados principais de transição, ou bardos, após a morte. O primeiro, chamado de Shikai Bardo, ocorre no momento da morte, quando o corpo físico se dissolve e a consciência é libertada. Nesse estado, a alma encontra a luz clara, uma luz radiante e infinita que representa a essência pura da mente. Para aqueles espiritualmente preparados, este momento oferece uma oportunidade incrível de libertação, uma saída dos ciclos de sofrimento e renascimento. Mas, para os despreparados, a intensidade dessa luz pode gerar medo, fazendo com que a alma recue e perca a chance de iluminação. Assim, ela passa para o segundo estágio, o Shonid Bardo. No segundo estágio, o Shonid Bardo, a alma entra em uma dimensão onde as limitações físicas não existem mais. Aqui, a mente é exposta a visões intensas que refletem seu estado interno. Tudo que foi reprimido, desejado ou temido ao longo de várias vidas se manifesta de forma ampliada e vívida. Essas projeções podem surgir como deidades pacíficas ou figuras assustadoras. As deidades pacíficas representam os aspectos mais iluminados da consciência, enquanto as deidades iradas simbolizam medos e emoções não resolvidas. É importante entender que essas visões não são forças externas. Elas são expressões da mente, um espelho daquilo que carregamos dentro de nós. Para aqueles que estão preparados espiritualmente, o Shonid Bardo oferece a chance de reconhecer essas visões como ilusões e focar na luz clara, a essência pura e primordial da mente. Essa luz é descrita como uma vastidão radiante, a representação da verdade última. Reconhecê-la é o caminho para a libertação total. No entanto, para a maioria, as visões são tão intensas e carregadas de significado pessoal que é difícil ver além delas. O medo e o apego criam barreiras que impedem a alma de reconhecer sua verdadeira natureza. É por isso que a prática espiritual em vida é essencial. Ela prepara a mente para enfrentar os desafios do pós-morte com clareza e serenidade. A importância do reconhecimento da verdade. No budismo tibetano, há um conceito fundamental chamado Shunyata, ou vacuidade. Ele nos ensina que todas as coisas, inclusive as visões do Shonid Bardo, são vazias de uma existência independente. São apenas manifestações temporárias da mente. Aqueles que conseguem lembrar-se disso durante a experiência do bardo podem dissolver o medo, superar o apego e alcançar a libertação. Essa fase é um momento de revelação profunda, um espelho que reflete a mente sem filtros. Para alguns, é a oportunidade de alcançar o nirvana. Para outros, pode ser um indicativo de que ainda há lições a serem aprendidas em futuras vidas. Preparação para o Siddha Bardo, o renascimento. Após o Shonid Bardo, a alma entra no Siddha Bardo, o estágio final. Aqui, a energia acumulada por ações, pensamentos e intenções, o karma, direciona a alma para um novo nascimento. As escolhas feitas nesse momento são moldadas pelos medos e desejos que ainda não foram superados. Visões de casais em união são frequentes nessa fase, representando a criação de uma nova vida. O desejo pelo renascimento se intensifica, atraindo a alma para um novo corpo. Esse ciclo de renascimentos, no entanto, não é inevitável. Com a prática espiritual e o reconhecimento das verdades universais durante os bardos, a alma pode transcender a roda do Sansara e alcançar a iluminação. A jornada da alma pelos mistérios do Bardo Thodol. Esse texto milenar é muito mais do que um guia sobre o momento da morte.
Ele é um verdadeiro mapa espiritual que oferece ensinamentos valiosos sobre o que ocorre após o fim da vida física, mostrando o caminho para transcender o ciclo de sofrimento, conhecido como Sansara. Segundo o bardo Todol, o famoso livro tibetano dos mortos, exige um estado de desapego e lucidez. Somente com essa clareza é possível evitar ser arrastado para um renascimento indesejado ou marcado por sofrimento. Mas por que isso é tão importante? Porque este momento representa a última chance de transcendência. Para aqueles que conseguem manter a calma e o discernimento, o Siddha Bardo oferece uma oportunidade única, a possibilidade de escapar do ciclo de renascimentos e alcançar a libertação espiritual. É o objetivo máximo de toda a prática espiritual tibetana, libertar-se das ilusões e dos apegos que nos prendem a este ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. Quando a alma entra nesse estado, ela experimenta algo comparável a uma tempestade psíquica. A urgência de existir novamente, de continuar no fluxo da vida, se torna irresistível. Aqui, a escolha de um novo corpo não é feita de maneira consciente. Na verdade, ela acontece por um chamado instintivo, profundamente enraizado na mente e nas energias acumuladas ao longo de várias vidas. É como se o próximo corpo fosse um espelho do que a alma precisa enfrentar, aprender ou resolver. E isso nos leva a uma questão essencial. Cada renascimento é mais do que um simples acaso, é uma oportunidade para crescimento espiritual. O corpo que a alma assume reflete diretamente seu estado kármico e seu desenvolvimento espiritual. No entanto, para muitas almas, essa oportunidade não é compreendida. Presas por medos ou desejos, acabam renascendo em condições desafiadoras, perpetuando o ciclo de sofrimento. Por outro lado, aqueles que conseguem enxergar além dessa ilusão podem alcançar um estado de libertação, onde o renascimento não é mais necessário. Nesse estado iluminado, a alma se funde à luz clara, a essência primordial da mente, pura e imutável. É como voltar à fonte de onde tudo se origina. O que o bardo Todol nos ensina é que essa preparação para o Siddha Bardo começa durante a vida. Ao contemplarmos nossos desejos, medos e apegos enquanto estamos vivos, podemos nos tornar mais conscientes das forças que moldam nosso destino. Práticas como a meditação e a reflexão sobre impermanência fortalecem nossa capacidade de desapego, permitindo que a mente permaneça livre, mesmo diante dos intensos dramas do Siddha Bardo. No final, essa jornada revela uma verdade profunda. Vida e morte estão intrinsecamente conectadas. O ciclo de renascimento é uma expressão contínua de nossas escolhas e percepções. Libertar-se dos apegos é libertar-se do ciclo de sofrimento, alcançando o estado de iluminação, onde não há mais identidade fixa, nem necessidade de recomeços. O bardo Todol não é apenas um texto religioso ou um conjunto de crenças esotéricas. Ele é um manual de autoconhecimento, um espelho para a mente e um mapa para nosso destino. Ele nos ensina que a morte, embora inevitável, não é o fim, mas o portal para novos começos. Como Ramdas disse certa vez, quando você morre, só há uma pergunta que importa: quanto você amou? Essa reflexão nos convida a olhar para nossas vidas de forma diferente. Estamos prontos para a jornada final? Estamos dispostos a abandonar tudo o que acreditamos ser? Talvez, ao contemplarmos esses ensinamentos, possamos não apenas nos preparar para a morte, mas também aprender a viver de verdade. Uma mensagem final. O bardo Todol é, acima de tudo, um guia de compaixão. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais incertos e aterrorizantes, há sempre uma oportunidade para a libertação. Ele nos ensina que a morte não é um fim, mas uma transição, uma chance de nos libertarmos dos ciclos de sofrimento e encontrarmos a verdadeira paz. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. E deixe nos comentários o que mais te intriga sobre a vida após a morte. Juntos, podemos explorar os maiores mistérios da existência.